Eu quero te convidar a ficar de pé à medida que você for encontrando o texto bíblico, Marcos capítulo 4, do verso 21 até o verso 25. Inclusive, Gustavo, quando eu cheguei aqui, o retorno estava ótimo aqui, porque estava bem no meu ouvido. Agora parece que diminuiu um pouquinho. Se der para aumentar um pouquinho de novo, acho que vai me ajudar um pouquinho hoje. Aí, acho que show de bola, melhorou bastante. Marcos capítulo 4, do verso 21 ao verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocado debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso, não a coloca em um lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhes será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Curve a cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno e bendito Deus, rogamos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, porque cremos que o nosso Senhor é a luz do mundo, que nos ilumina em nossas trevas e que nos ajuda a enxergar a sua verdade. Que essa luz brilhe intensamente em nossas vidas nesse dia. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Nós estamos caminhando na nossa exposição do Evangelho de Marcos. Agora chegamos na sessão onde Marcos está expondo para nós o ensino de Jesus, especialmente por meio de parábolas. Na semana passada, nós falamos sobre a conhecidíssima parábola do semeador, ou a parábola dos solos, e hoje nós nos aprofundaremos um pouco mais em algumas outras parábolas que Marcos registra para nós. Esse texto ao qual nós lemos, ele é composto por uma série de ditos que provavelmente Jesus continuamente ensinava enquanto ia em diversas regiões. Marcos compilou essas passagens de uma determinada forma para nos transmitir uma mensagem específica a respeito do reino de Deus e da obra do nosso Senhor Jesus. Nos outros evangelhos, você também encontrará essas passagens, às vezes em outros lugares e em outros contextos, porque provavelmente Jesus ensinou muitas vezes essas mesmas passagens em outros contextos e em outras situações. Marcos as compila de tal forma a passar uma mensagem para nós, a nos instruir com um objetivo em foco, de passar a mensagem daquilo que Cristo está descrevendo para nós por meio das suas parábolas. E aqui há duas parábolas, há dois ensinos bem simples, mas com realidades profundas. É o que nós vamos pensar nessa noite. A primeira das parábolas está registrada no verso 21, onde Marcos diz para nós: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina ou uma lâmpada para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? E aqui nós precisamos, obviamente, entender um pouco de contexto e entender o que significa isso, né? Você já assistiu Aladdin, provavelmente, né? E aí você lembra que em Aladdin existe a lâmpada mágica, né? Que a lâmpada mágica é aquele objeto que ele esfrega 3 vezes e sai um gênio dali. Obviamente que a lâmpada ou a lamparina que Jesus está descrevendo aqui é um objeto muito semelhante. Provavelmente não igual a do Aladdin, feita de ouro, e não vai sair nenhum gênio da lâmpada dali de dentro. Provavelmente era um objeto de barro, que era um recipiente onde você colocava um tipo de azeite e um pavio na ponta, e você acendia, aquele pavio ficava queimando ali. Era uma lamparina, como um lampião, talvez aí, você que foi criado, né,
no interior, no sítio, e usava aí lampião até pouco tempo atrás. Hoje em dia, acho que nem mais no sítio, no interior, as pessoas usam lampião. Não sei se for muito lá para dentro, assim, né? Mas já tem energia elétrica. Mas você sabe, provavelmente, do que eu estou falando. E essa é a lamparina que Jesus está dizendo, que era usada naquele contexto para iluminar, principalmente à noite, quando alguém precisava fazer algo no seu dia a dia, principalmente na parte da noite, iluminar a casa. Não era comum. Naquele tempo não havia vida noturna, né? A vida noturna é algo da nossa sociedade. Então, naquela época, as pessoas, basicamente, à noite estavam em casa dormindo porque não tinha luz na rua, não tinha luz na cidade, estava todo mundo dentro de casa para dormir, que elas acordavam cedo para trabalhar no campo. E, geralmente, você acendia uma lamparina quando você precisava fazer alguma coisa à noite, se locomover dentro da casa para iluminar aquele ambiente. E essa é a ideia que Jesus está trazendo para nós aqui. Uma lamparina que é colocada para iluminar uma casa. Por isso que a pergunta dele é: não se coloca uma lamparina debaixo de um cesto ou debaixo da cama. Por quê? Porque esse não é o lugar ideal. Senão a lamparina ela não cumpre os propósitos para o qual ela existe, que é iluminar, que é trazer luz, que é fazer com que a gente consiga enxergar algo. Agora, existem algumas questões que são interessantes para nós notarmos que a versão da nossa Bíblia em português ela não deixa tão claro. Porque para Marcos, olha que interessante, essa lâmpada, ou essa lamparina, ela é o sujeito da ação. Na nossa versão, é dito para não ficar estranho para a maneira como o português, como nós pensamos em português, mas literalmente, Marcos está dizendo que essa lamparina, ela vem. É a lamparina que está vindo, é a lamparina que está executando uma ação. Na nossa versão é dito que alguém está trazendo essa lamparina, está trazendo essa lâmpada. Mas Marcos está dizendo para nós que não, é essa lâmpada que está vindo. Ela não é trazida por outra pessoa, mas ela é o próprio sujeito da ação. Ela é a lamparina que vem para ser colocada em um determinado espaço, mas é ela que está vindo, ela que está executando a ação. Ela é o sujeito, ela é aquele que está atuando. Inclusive, ela é identificada com um artigo definido. Ela é a lamparina. Não é uma lamparina qualquer. Ela é a lamparina. É a lâmpada que vem para iluminar. Isso indica para nós algo importante no ensino de Jesus. Porque essa lâmpada é um sujeito identificado, poderia ser, inclusive, tratada como uma pessoa em si mesma, como alguém caracterizado. E nessa parábola, essa lâmpada ela é uma metáfora. Uma metáfora que aponta para quem? Quem que vocês acham que é essa lâmpada que ilumina? O próprio Jesus. Jesus é a lâmpada que vem para iluminar. E como nós temos visto no Evangelho de Marcos, a vinda de Cristo traz luz e revela algo extremamente importante para nós. A chegada de Jesus revela para nós a realidade do reino de Deus. Em Cristo, o reino de Deus está presente. Em Cristo, na pessoa de Jesus, na sua obra, o próprio reino está presente, porque o rei agora está presente. Porque agora a lâmpada está presente para iluminar e trazer a nós aquilo que estava outrora oculto. A verdade que outrora estava oculta e que agora passou a ser manifestada com a chegada dessa lâmpada. E é por isso a pergunta de Jesus: aonde se coloca essa lâmpada? Qual é o propósito dessa lâmpada? Para que ela serve? Obviamente, uma lâmpada serve para iluminar. Portanto, a resposta para a pergunta de Jesus, se coloca a lâmpada debaixo de um cesto ou debaixo da cama, exige de nós uma negativa. O público para o qual Jesus está escrevendo deveria responder: não se coloca uma lâmpada debaixo de um cesto e nem debaixo da cama, porque senão ela não cumpre o seu propósito, que é iluminar, que é trazer luz. Então o que fica claro para nós nessa parábola, e aquilo que Jesus está nos comunicando, é que a chegada dele revela e ilumina algo.
A chegada de Jesus dá início a um novo momento. A chegada de Jesus traz uma nova luz, capaz de nos proporcionar o entendimento a respeito do reino de Deus e de como nós podemos fazer parte desse reino. Mas o verso 22 nos revela uma outra realidade sobre essa dinâmica de revelação e ocultamento. Jesus vai dizer o seguinte: porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. E o verso 22, às vezes, fica um pouco complicado para nós entendermos, porque é uma lógica que parece não fazer sentido. Geralmente, quando a gente quer revelar algo, a gente não esconde algo. Correto? Se você quer mostrar algo para as pessoas, você não vai esconder aquilo que você quer mostrar. Mas Jesus está falando para nós que é exatamente o ocultamento dessa realidade que torna possível a sua revelação. Essa realidade que é ocultada, essa lógica de que ocultando é que se revela, ela às vezes parece não fazer sentido para nós. A gente precisa entender o que Jesus está falando aqui. Porque geralmente a gente não oculta um objeto a fim de torná-lo manifesto. A gente não esconde algo com o objetivo de que esse algo então possa ser revelado. Mas parece que é isso que Jesus está dizendo para nós. Que o ocultar, que o esconder, revela. E de fato, o significado da chegada do reino em Cristo, ele estava oculto. Especialmente, vocês vão se lembrar do contexto que a gente tem trabalhado aqui, estava oculto para aqueles que estão do lado de fora do relacionamento com Cristo. Aqueles que não são discípulos de Jesus, aqueles que não estão próximos de Jesus, aqueles que não caminham com Jesus, não compreendem quem Jesus é. Não compreendem a obra de Jesus. Para eles, o significado da realidade do reino em Cristo está oculto. Para os fariseus, para os mestres da lei, para os religiosos, para as pessoas que estão seguindo a Jesus sem um comprometimento com Cristo, para a sua própria família que estava confusa em relação à sua identidade, para eles, a verdade do reino de Deus presente em Cristo está oculto. Mas é justamente essa ocultação que revela algo. O reino está presente em Cristo. Mas o que é mais interessante é nós entendermos que essa ocultação, ela é intencional. Deus, em sua soberania, determinou que por meio desse ocultamento, a sua verdade, a sua vontade fosse realizada. É justamente pelo fato de que essa realidade estava oculta que posteriormente proporcionará uma revelação ainda maior. Como assim? O que você está querendo dizer, Mateus? O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que a cegueira dos opositores de Jesus não é um acidente. E é isso que Marcos quer deixar claro para nós. Aqueles que estão se opondo a Jesus, aqueles que não conseguem entender o significado do reino em Cristo, aqueles que, como nós já vimos no capítulo 3, estão planejando matar a Jesus, tudo isso está acontecendo não por um acidente. Tudo isso não está acontecendo porque Deus perdeu o controle das coisas, porque Deus perdeu o controle da situação. Na verdade, na providência de Deus, no plano eterno do Senhor, a incredulidade desses opositores irá cumprir exatamente o que Deus havia planejado que acontecesse com a vinda de Cristo. Marcos está mostrando para os seus leitores e para nós que a morte de Jesus, em hipótese alguma, foi um acidente. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, não foi resultado de algo inesperado. Não foi resultado de uma situação que perdeu o controle. Não é o resultado de
Jesus não conseguir prever aquilo que aconteceria, que ele receberia oposição, que Jesus tinha a intenção de que ele seria abraçado, amado. Não. O ocultamento é intencional. É justamente por meio desse ocultamento, da incredulidade desses homens, que o plano de Deus será executado. Na sua providência, Deus está usando os opositores de Jesus para fazerem com que o seu plano se cumpra. Sem saber, aqueles homens que estavam se opondo a Jesus estavam, na verdade, cumprindo o plano que ele veio realizar. Estavam sendo uma peça fundamental para que a obra de Jesus pudesse ser realizada. De que o Filho de Deus fizesse aquilo que ele veio fazer, dar a sua vida em resgate de muitos. É claro que aqueles homens não são inocentes. Os líderes de Israel, com a sua dureza e a sua incredulidade, é uma dureza e uma incredulidade real. Eles não são robôs. O coração deles está de fato endurecido, eles estão de fato se opondo a Jesus, mas até isso Deus está usando para trazer salvação por meio do seu Filho. Deus não perde o controle. Na vontade divina, até mesmo o endurecimento dos líderes religiosos, as declarações, aos ensinos de Jesus, que foram responsáveis por causar a morte do seu filho, tudo isso está em conformidade com o plano divino. A causa humana da morte de Jesus é a oposição desses homens, de fato, como nós vimos no capítulo 3, no verso 6. Eles são culpados disso. Sim. Mas o que Marcos deseja nos mostrar, e o que Jesus nos relata por meio dessa parábola, é que nós tenhamos a ciência de que a razão última por trás da morte de Jesus é o próprio Pai, o próprio Deus eterno e soberano, como Isaías 53 revela para nós. No verso 10, o profeta diz: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Esse texto às vezes parece pesado para nós, né? Deus teve prazer na morte do seu filho. Não por causa do sofrimento em si, não porque Deus é um masoquista, mas por causa daquilo que esse sofrimento proporcionou. E o que ele proporciona? O próprio profeta nos diz: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Porque Deus se agrada em fazer o seu filho sangrar, em fazer o seu filho sofrer no madeiro. Porque por meio desse sofrimento, a salvação se torna disponível para nós. Porque por meio do sofrimento do servo sofredor, daquele que dá a sua alma, que leva sobre si as nossas iniquidades, que leva sobre si as nossas doenças, que leva sobre si o castigo que nos traz a paz, Deus está proporcionando uma salvação ainda maior. Por trás da oposição humana, que está ocorrendo justamente porque para esses homens o significado do reino de Deus em Cristo está oculto, é que tornará possível uma revelação ainda maior por meio da ressurreição de Cristo. É por isso que Jesus está dizendo, porque o que está oculto, uma hora será revelado. Aquilo que estava oculto em Cristo e que aqueles homens não podiam perceber, uma hora tornaria-se manifesto com a ressurreição do Filho de Deus. E mais ainda, naquele grande dia, quando Jesus voltar em glória para buscar a sua igreja.
Portanto, por trás da oposição e dessa cegueira, Deus mesmo estava agindo para proporcionar salvação ao seu povo. E, meus irmãos, isso não é uma novidade nas Escrituras. Nós podemos nos lembrar da história de José. Onde o próprio José, ao refletir sobre a sua história, quando ele tem a oportunidade de confrontar os seus irmãos que o venderam como escravo, que fizeram com que ele sofresse, depois de todas as injustiças que ele enfrentou, José foi capaz de olhar nos olhos dos seus irmãos e falar assim: vocês planejaram um mal contra mim. Mas Deus planejou o bem. E isso é importante, meus irmãos. Muitas das nossas versões dizem, mas Deus transformou o mal em bem. Mas literalmente o que José está dizendo é que vocês planejaram o mal, mas Deus havia planejado o bem. Desde o início, Deus havia planejado aquilo daquela forma, prevendo um bem superior. Não é que Deus foi pego de surpresa e agora, olha só que coisa ruim aconteceu com José, deixa eu transformar esse mal em bem. Não, desde o princípio, aquele já era o plano de Deus. Isso traz mais força para esse argumento. José tinha consciência disso. Quando nós olhamos para a libertação do povo de Israel, do Egito, como Deus soberanamente usou a dureza de Faraó para cumprir os seus propósitos de libertar Israel. Por meio da oposição, Deus estava trazendo salvação. E a mesma coisa no ministério de Jesus. Por meio da oposição, Deus estava trazendo salvação ao seu povo. Por meio do ocultamento, Deus estava revelando a sua vontade e o seu plano divino. Mesmo no momento em que tudo parecia perdido. Mesmo no momento em que os discípulos de Jesus poderiam olhar para aquela situação, para o seu mestre crucificado, e as suas esperanças haviam falhado. Eles poderiam estar pensando, deu tudo errado. A nossa esperança falhou. A nossa expectativa falhou. Estamos perdidos. Marcos, no seu evangelho, meus irmãos, deixa muito claro para nós que isso não é uma realidade. A morte de Jesus não é um acidente. A morte de Jesus é o resultado do plano soberano de Deus, agindo até mesmo por meio daqueles que se opõem ao seu evangelho. Meus irmãos, como essa mensagem nos traz esperança? Quando nós olhamos para a realidade do mundo em que nós vivemos, quando nós vemos a igreja sendo perseguida, quando nós vemos cristãos morrendo por causa da sua fé ao redor do mundo, nós podemos olhar para tudo isso e ter a certeza de que por mais que nós não consigamos entender, Deus não perdeu o propósito. Deus não perdeu o controle sobre essa situação. Deus não perde o controle, meu irmão, da sua vida quando você está passando por dificuldades. Deus não perde o controle da sua vida, meu irmão e minha irmã, quando tudo parece perdido. Deus não está perdendo o controle da sua vida quando você está passando por oposição, quando você está sofrendo, quando você está enfrentando um câncer, uma doença terminal. Deus não perde o controle das nossas vidas quando nós enfrentamos a morte. O Senhor não está distraído. O que esse texto nos revela é que Deus trabalha, inclusive, por meio da oposição, para cumprir os seus propósitos. O que esse texto nos revela é que Deus não perde o controle e que Ele está agindo mesmo por meio de não milagres. Às vezes nós achamos que Deus só age quando o milagre acontece, quando o sobrenatural acontece, quando o impossível acontece, mas a morte de Jesus
revela para nós que Deus está agindo, mesmo quando o milagre não acontece. Mesmo quando anjos não descem para tirar Jesus da cruz. Mesmo quando o Filho de Deus sofre, perece, tem o seu sangue derramado. Quando nós olhamos para essa situação, nos perguntamos, Senhor, por que ele era tão bom? Por que isso aconteceu com Jesus? Deus não está perdendo o controle. Na verdade, por meio desse não milagre, Deus estava trazendo salvação. Então, meus irmãos, trazendo uma aplicação dessa verdade para as nossas vidas, o que nós podemos fazer é confiar que mesmo nos nossos piores momentos, mesmo no meio do vale mais escuro, mesmo no meio do pior sofrimento que você pode enfrentar, nós temos a certeza e a convicção de que Deus não perdeu o controle. E por mais que talvez seja difícil para nós, no meio do sofrimento, nós somos chamados a confiarmos no Senhor. Nós somos chamados a crermos no Deus que conhece o fim desde o começo. No Deus que proporciona a salvação até mesmo através do sofrimento, através da oposição, através da morte, através da dor. O que nós podemos fazer é confiar. Mesmo que nós não sejamos capazes de entender, somos chamados a confiar no Deus que não perde o controle nenhum segundo, meus irmãos. Somos chamados a descansar as nossas vidas nas mãos desse Senhor. E esse ocultamento vai revelar algo. Os propósitos de Deus agora, naquele tempo, estavam ocultos, mas por meio da revelação, por meio da ressurreição, seriam plenamente revelados. E hoje, meus irmãos, com a proclamação do Evangelho por meio da igreja, Jesus tem sido revelado com mais clareza para aqueles que ainda estão em trevas. E por fim, temos a certeza que virá o dia em que todo o olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E todo joelho por fim se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como Paulo diz em Filipenses, capítulo 2. Haverá um dia que toda a verdade será manifesta, em que será inegável, não será possível negar, não será possível mais se opor àquilo que estará claramente manifestado diante dos nossos olhos. Aquilo que hoje está oculto será plenamente revelado, e, meus irmãos, já está sendo revelado. Hoje, eu e você somos parte dessa revelação por meio da proclamação do Evangelho de Cristo. Eu e você somos chamados a fazer parte deste desvelar do plano de Deus na história, ao anunciarmos as boas novas de salvação de Cristo Jesus. A ideia, meus irmãos, de uma religião privada, uma religião que se esconde debaixo de um cesto, que se bota debaixo de uma cama, uma religião onde as pessoas dizem assim, olha, o seu cristianismo você vive da porta da sua casa para dentro. É uma invenção moderna. O que nós somos chamados a fazer como cristãos, como aqueles que foram iluminados por essa verdade, é colocarmos essa lâmpada em um lugar bem alto, onde ela possa iluminar todo o ambiente. Não somos chamados para viver uma fé privada, meus irmãos. Não somos chamados para pregarmos o nosso evangelho da porta da igreja para dentro. Ah, mas não é o que as pessoas querem. Não importa. O que Cristo nos chama é para colocarmos essa lâmpada no velador, para que ela possa iluminar. Eu e você, meus irmãos, somos chamados a, como comunidade de fé, como aqueles que receberam da parte de Deus a verdade de que o reino está presente na pessoa de Jesus. Nós devemos sim criar coragem e proclamar essa verdade para que ela ilumine aqueles que ainda estão em trevas. Devemos pôr essa lâmpada em um local onde ela de fato ilumine.
inclusive. Um dia prestaremos contas do que estamos fazendo com o conhecimento que temos adquirido da parte de Cristo. Se você tem sido iluminado pela verdade do Evangelho, você está usando esse conhecimento apenas para benefício próprio? Ou você também está procurando beneficiar outros por meio da propagação desse Evangelho, dessa boa nova, de que em Cristo o reino de Deus se faz presente, de que em Cristo os nossos pecados são perdoados, de que em Cristo não há mais condenação, de que em Cristo há vida e vida em abundância, de que em Cristo somos reconciliados com Deus, de que em Cristo somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, não pelo nosso mérito, não pelo nosso esforço, não pelo que podemos produzir, pelo que podemos fazer, mas única e exclusivamente pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está anunciando essa boa nova que transformou a sua vida? Você está proclamando, você está levando, fazendo com que essa luz ilumine aqueles que ainda estão em trevas? Ou você tem guardado somente para você? Você tem colocado essa lâmpada debaixo de um cesto? Ou debaixo da cama? Não devemos fazer isso, meus irmãos. Se temos recebido essa luz, se cremos que Cristo é de fato aquele que nos revela o reino, que ele de fato é o Messias esperado, que ele de fato é aquele que traz salvação para a alma aflita, libertação ao que está cativo, a Satanás e a seus demônios, se é ele que nos traz esperança, se é ele que nos traz vida, se é ele que nos ajuda a lidar com o nosso próprio coração pecaminoso, duro, tolo, se é ele que transforma as nossas relações, nos tornando mais parecidos com Jesus, meus irmãos, permaneceremos calados diante dessa verdade? Ou proclamaremos essas boas novas àqueles que ainda estão em trevas? Devemos sim nos esforçarmos, criarmos coragem e proclamarmos essa verdade. E o que você tem recebido da parte do Senhor? E é por isso que Jesus ele vai enfatizar isso. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, no verso 23. Ele nos chama a essa responsabilidade de como nós temos ouvido. E isso é algo importante. Porque nós cremos que ouvir de verdade o Evangelho significa obedecer. Falamos isso aqui no nosso PG na sexta-feira. Não, se você não está obedecendo a palavra, você não está ouvindo a palavra. A verdadeira obediência, o verdadeiro ouvir, se reflete em obediência. Aqueles que ouvem, obedecem. Se você não está obedecendo a palavra de Deus, você não está ouvindo. E é por isso que Jesus chama a nossa atenção. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. O pastor português Tiago Cavaco, ele diz o seguinte: ao sermos ouvintes, não ficamos numa condição de escuta passiva. Ouvir a sério é participar do que se ouve. Se você tem ouvido os ensinos de Cristo, você precisa participar daquilo que você tem recebido, da verdade que você tem recebido. E Jesus enfatiza isso. Se você reparou, meu irmão e minha irmã, eu te faço um desafio, você chegar em casa. Quando você chegar em casa, pegue desde o início do capítulo 4, da parábola do semeador, e você vai marcar, você vai circular. Pega uma canetinha vermelha e uma canetinha azul. Aí você vai circular todas as vezes em que aparecer a palavra que Jesus estava ensinando, estava falando, ou a palavra estava ali em evidência. Você vai, todas essas palavras correlatas, quando estiver fazendo uma referência à palavra, ao ensino, ou ao que Jesus estava ensinando para ele, você vai circular, circula de azul. Aí você pega todas as vezes em que a palavra ouvir, escutar e ouvido aparece nessa passagem. Você vai surpreender quantas vezes que isso é repetido. A importância do ensino de Jesus e a importância de ouvir o que Jesus está falando. Se você tem participado das nossas aulas na terça-feira, você sabe
que isso faz parte do nosso estudo das Escrituras. Perceber quando a Bíblia enfatiza muito algo, repetindo muito algo, é porque aquilo tem muita importância. Se Jesus está repetindo várias vezes nesse texto o fato de que nós precisamos aprender a ouvir, meu irmão, é porque nós precisamos aprender a ouvir. É porque nós precisamos aprender a escutar. E é exatamente o que ele vai dizer no verso 24. Ele parte para essa nova sessão dizendo: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Preste atenção. Ouça com atenção. Com ouvidos atentos. Nós vamos falar sobre isso de novo? Sim. Vamos falar sobre isso de novo. Por quê? Porque Jesus achou importante falar sobre isso. Insistir nesse assunto. Bater nessa tecla. Provavelmente porque nós temos muita dificuldade de ouvir. Provavelmente porque o nosso ouvido não está escutando de fato. Jesus está enfatizando essa importância. E se ele enfatiza algo, se Jesus está dando atenção para algo, meu irmão, é porque é importante você se atentar a isso. É importante você se atentar à maneira como você ouve o que Jesus está falando, o que Jesus está ensinando. Nós devemos aprender a fazer isso com urgência. Devemos aprender a ouvir corretamente. Devemos considerar o conteúdo daquilo que temos ouvido. Porque se você não ouve bem, você não vai compreender. Antes de compreendermos, nós precisamos ouvir. Afinal de contas, o próprio Jesus é a palavra que se fez carne. Paulo vai enfatizar que a fé, ela vem pelo ouvir. Sem palavra, meus irmãos, não existe cristianismo. E sem aprendermos a ouvir a palavra, nós não podemos viver a vida cristã. Por isso que o ouvir é tão importante. Por isso que nós enfatizamos a pregação da palavra em nossos cultos, porque é por meio dela que Deus transforma a sua vida. Por isso que nós enfatizamos a importância de ler as Escrituras e ouvir o que ela está falando para nós. Porque antes de termos a vida transformada, nós precisamos ter os nossos ouvidos transformados. Enquanto nós não aprendermos a ouvir bem a palavra de Deus, você não terá a sua vida transformada. Enquanto nós não aprendermos a ouvir o que Jesus está falando, o que Jesus exige de nós, o que Jesus nos pede. E nós só podemos viver a vida cristã se nós ouvirmos por completo, ouvirmos com toda a nossa vida, dedicando a nossa atenção, o nosso coração a esse ato de ouvir, de buscar compreender, de ouvir com atenção. Por isso, atenção ao como você ouve. E é o que Jesus vai dizer. Prestem bem atenção no que vocês ouvem, porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que entendem que ele é a luz que veio iluminar, o que Jesus está dizendo é que esses receberão cada vez mais compreensão e entendimento do reino. É o que Jesus está dizendo aqui nessa segunda parábola. Nós poderíamos trocar a palavra medir pela palavra ouvir ou prestar atenção. Às vezes isso não fica tão claro para nós, porque em outros evangelhos essa passagem é usada num sentido de julgamento, né? Então, a medida que você usou para medir os outros vai ser a mesma medida que vai ser usada para medir você. Mas aqui, Jesus está falando sobre isso na maneira como nós ouvimos. A maneira como nós ouvimos, a maneira como nós prestamos atenção, essa será a medida que nós receberemos. E aquele que ouve bem, receberá ainda mais compreensão. Aquele que escuta,
receberá ainda mais entendimento sobre Jesus e sobre o reino. Receberá numa medida maior do que o seu próprio esforço, é o que Jesus diz para nós, enfatizando a graça. Aqueles que buscam compreender, compreenderão ainda mais do que o próprio esforço que eles estão dedicando para entender. Porque o próprio Cristo lançará a luz. E essa é uma promessa maravilhosa, meus irmãos. Porque nós podemos compreender a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino, não por causa da nossa própria capacidade ou inteligência. Não porque nós temos uma mente muito arguta, capaz de compreender todos os argumentos, capaz de entender todos os mistérios, tudo aqui, todos os textos difíceis. Não, mas porque o próprio Senhor nos garante que aqueles que se dedicam a sua vida a ouvir atentamente a palavra do Senhor, mais compreensão eles receberão, numa medida ainda maior do que o esforço que eles dão, que eles empenham nessa tarefa. É pura graça. É uma promessa maravilhosa que eu e você recebemos da parte do Senhor, de que se de fato botarmos os nossos ouvidos para trabalhar, esse não será um investimento em vão, mas nos será dado. E é exatamente porque temos essa promessa que então devemos ser diligentes na maneira como nós ouvimos. O autor J.C. Ryle, ele diz o seguinte sobre essa passagem: tudo o que os crentes possuem, sem dúvida, foi-lhes conferido pela graça divina. Seu arrependimento, sua fé e sua santidade, tudo é dádiva de Deus. Porém, o nível que cada crente atinge na graça, conforme fica perfeitamente claro, é diretamente proporcional à sua diligência no uso dos meios da graça, bem como a sua fidelidade em viver totalmente à altura da luz e do conhecimento que possui. A indolência e a preguiça são sempre desencorajadas na palavra de Deus, mas um ouvir laborioso e atento, juntamente com a leitura da Bíblia e a dedicação à oração, são sempre apresentados como atitudes que trazem a sua própria recompensa. A alma dos diligentes se farta, diz Provérbios 13:14, mas o ocioso vem a padecer de fome, Provérbios 19:15. Queridos, por mais que tenhamos uma promessa maravilhosa de que receberemos graça ainda maior, isso não exclui de nós o fato de precisarmos nos esforçar para aprendermos a ouvir cada vez mais. Como temos falado na terça-feira, Deus, a palavra, não revela as suas pepitas de ouro para aqueles que são preguiçosos, para aqueles que são ouvintes negligentes, que não são ouvintes atentos. E o que reflete o verdadeiro ouvir na nossa vida? Como nós podemos ter a certeza de que nós de fato estamos ouvindo o que Deus está nos falando? Há um teste muito simples, que todos nós somos chamados a fazer. E é o que Tiago, agora na sua epístola, não o Tiago Cavaco, mas o Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer na sua epístola: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Você quer saber se você tem sido um bom ouvinte da palavra? O quanto essa palavra tem mudado a sua vida. O quanto você tem praticado aquilo que você está ouvindo. Porque se você só tem ouvido, mas isso não está transformando a sua vida, Tiago diz algo muito sério para nós. Você está enganando a você mesmo. Se você tem ouvido a palavra, mas você não tem sido praticante zeloso da palavra, claro, com a capacitação do Espírito, mas se essa palavra não tem transformado a sua vida, o seu pensamento, as suas motivações, querido, há um alerta que precisa acender nas nossas vidas espirituais. Provavelmente nós estamos sendo ouvintes negligentes. O verdadeiro ouvir se reflete em como nós vivemos aquilo que estamos ouvindo. Em como aquilo que temos ouvido transforma as nossas vidas. Ora,
Isso é claro para nós. O próprio Senhor Jesus, em outra ocasião, compara o ouvinte praticante a um homem sábio que constrói a sua casa onde? Sobre a rocha. O que ele fala no final do Sermão do Monte? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ouve e não pratica, ou seja, não ouviu de fato. Ele é semelhante a um homem tolo, insensato, que constrói a casa sobre areia, não tem fundamento. Quando vem o dia mau, quando as tempestades vêm, quando a oposição vem, a casa não se sustenta. Mas aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente, sábio, sensato. Como podemos saber se somos bons ouvintes? Se temos praticado aquilo que ouvimos. Porque de outra forma, meus irmãos, estamos apenas enganando a nós mesmos. Você pode vir à igreja todo domingo. Se o que você ouve entra por um ouvido e sai pelo outro, você está enganando a si mesmo. Você pode ler a Bíblia todos os dias. Mas se você não está ouvindo de fato a palavra de Deus e procurando praticá-la no seu dia, você está enganando a si mesmo. Você está vivendo uma fé vazia. Talvez seja algo que você esteja fazendo para, de alguma forma, confortar a si mesmo e dizer, não, está tudo bem, mas eu vou na igreja todo domingo, eu ouço a pregação todo domingo, eu leio a Bíblia todo dia. Meu irmão, se isso não está transformando a sua vida, você está sendo um ouvinte desatento. Você está sendo um ouvinte negligente. E o que nós temos como promessa nesse texto é que quanto mais investimos tempo e esforço em ouvir a palavra de Deus, mais retorno nós teremos. Talvez você tenha, recentemente, surgiram muitos cursos sobre investimento, investir na bolsa, investir em fundos imobiliários. E sempre que a gente investe o nosso tempo, a gente investe o nosso dinheiro em algo, você espera receber algo a mais daquilo que você investiu. No mercado financeiro isso nem sempre é certo. Existem investimentos mais seguros, sei lá, você vai investir no Tesouro Direto. Existem empresas que são mais sólidas, mas a Covid veio aí para mostrar para nós que confiar na economia não é um alicerce seguro, né? As coisas podem mudar de uma hora para outra, a economia pode colapsar. E às vezes o investimento que a gente esperava receber a gente não vai ter. Mas todo o esforço e tempo que nós investimos em ouvir a palavra de Deus sempre dará o seu retorno. Nós sempre receberemos mais. Esse é um investimento que sempre dará um retorno muito maior. E eu quero terminar com essa reflexão para nós. Vocês já perceberam, meus irmãos, como parece que nós temos vivido numa época onde cristãos sábios têm sido uma espécie em extinção? Talvez você possa se lembrar de algum tempo atrás de cristãos muito humildes, pessoas às vezes com ensino fundamental incompleto, mas que tinham uma sabedoria que dava nó em doutor, gente com diploma, pessoas que tinham uma sabedoria prática, que você conversava com aquela pessoa, você via a palavra de Deus presente. Por que isso acontecia? Porque provavelmente aquela pessoa gastava tempo ouvindo a palavra de Deus. Gastava tempo meditando na palavra de Deus. Eu me lembro até hoje, uma experiência que me marcou profundamente. Em uma das igrejas pela qual eu passei, nós tínhamos um culto de oração na terça-feira. Em determinado momento, nós estávamos estudando o livro de Salmos, aprendendo a orar com o livro de Salmos. Uma irmã da nossa igreja, uma jovem, levou a vozinha dela naquele estudo, naquela terça-feira. E, meus irmãos, uma mulher extremamente humilde. Mas quando ela abria a boca para falar da palavra de Deus, eu ficava assim, não para de falar não, continua falando. Eu quero ouvir mais. Fala mais da palavra. Gente, eu não estou falando de uma mulher que passou anos dentro de uma
de uma sala de aula estudando teologia. Estou falando de uma mulher que passava horas do seu dia com a palavra de Deus, em comunhão com Deus. E quando ela falava de Jesus com um jeito extremamente humilde, você via sabedoria. Você via que aquela mulher era moldada pela palavra. A palavra fazia parte do dia a dia dela. Enquanto ela ia falando, a vontade era, não conduz hoje você ao estudo, eu só quero ouvir. Porque você via que era alguém que tinha sido afetado pela palavra de Deus. Era alguém que tinha aprendido a ouvir a palavra de Deus, que ao longo dos anos aprendeu a ter comunhão com Jesus, aprendeu a ouvir a voz de Jesus, aprendeu a viver de acordo com a palavra de Jesus. Por que em nossos tempos talvez tenhamos escassez desse tipo de cristão? Porque provavelmente os nossos ouvidos não estão ouvindo de fato a palavra. Porque é bem provável que talvez estejamos sendo ouvintes negligentes. Porque é bem provável que talvez estejamos sendo ouvintes que querem resultados rápidos. Que não estão ouvindo de fato a palavra de Deus. Mas a promessa que nós temos do Senhor é que aqueles que se esforçam, aqueles que buscam ouvir, aqueles que estão procurando por isso, receberão ainda mais. É por isso que nós devemos meditar na palavra. É por isso que nós, meus irmãos, que temos entendido a verdade do Evangelho, de que em Cristo está o reino, está a salvação, de que em Cristo há esperança, quanto mais meditamos nessa verdade, mais amaremos essa verdade. Talvez você esteja se perguntando, por que eu tenho sido um cristão apático? Por que talvez eu não consigo crescer na minha vida espiritual? Porque parece que eu não consigo vencer certos pecados na minha vida? Porque parece que eu não consigo ter uma esperança robusta? Meus irmãos, talvez nós estejamos sendo ouvintes negligentes. Talvez nós não estejamos, de fato, ouvindo o que Cristo está falando conosco. Mas se você deseja ter a sua vida transformada por Jesus, o que nós devemos fazer? Crer no Evangelho. Crer em Cristo. Crer na verdade do Evangelho. Recebermos pela graça tudo aquilo que não poderíamos receber pelo nosso esforço. E ao termos recebido dessa graça, o que nós fazemos? Nos esforçamos para continuar crescendo nela a cada dia. Tendo a promessa de que o Senhor dará ainda mais graça. E que à medida em que abrimos os nossos ouvidos para ouvir, de fato teremos compreensão, nos tornaremos mais sábios, nos tornaremos mais semelhantes a Jesus. E seremos mais capazes de proclamar essa verdade para que ela ilumine outras vidas. Até que Cristo de fato venha para buscar a sua igreja. E então, ninguém mais terá como rejeitar essa verdade, porque estará escancarado aos nossos olhos. Quando Cristo voltar, esse reino estará plenamente manifesto. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar.